que todos nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Queria que você prestasse bem atenção na mensagem dessa noite. Marcos, capítulo 4. Vamos nos desligar um pouquinho dos comentários na live, tá? Vamos nesse momento prestar atenção no que Deus tem a nos falar nesta noite. Marcos, capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra de Deus. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros, que estavam ao seu redor, lhe fizeram muitas perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus Cristo lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? E Jesus então começa a explicar a parábola. Verso 14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos orar neste momento pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, as nossas mentes e corações para receber a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa vir, Senhor, a nos incomodar, que venha a nos tratar, que venha a trazer mudança em nossas vidas. Que todos nós, a começar por mim, possamos ser edificados, sim, mas que possamos, acima de tudo, sermos confrontados por aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E que nós possamos ter, Senhor, uma experiência de mudança de vida. Possamos nos achegar mais a Ti.
possamos ser, Senhor, um bom solo que frutifica para a expansão do Teu reino aqui na terra. Pai, sou limitado. Pai, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar com meus irmãos da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, me usar, mesmo com as minhas limitações, que o Senhor possa me capacitar para a honra e louvor do Teu santo nome. Que o Teu nome seja glorificado, que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda glória, toda honra seja dada a Ti. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Nesse texto que nós vemos que Jesus Cristo está na presença de muitas pessoas, está falando a essas pessoas à beira-mar, e Ele fala em parábolas para essas pessoas. E que no fim, após falar da parábola, os seus discípulos e outras pessoas que estavam acompanhando Jesus Cristo, que ouviram daquela parábola, tiveram ouvidos para ouvir, tiveram interesse, tiveram desejo de compreender do que se tratava daquela parábola. E nós lemos no texto que então Jesus explica o significado desta parábola para aquelas pessoas que tiveram interesse, que tiveram desejo de aprender mais de Deus, aprender mais do que Jesus Cristo estava falando naquele momento. Ele diz, portanto, no texto, que o semeador está lançando a palavra, a semente é a palavra. Nesse contexto, nós entendemos que a palavra é a palavra de Deus. E especificamente, Jesus Cristo está falando sobre o reino de Deus. Era o reino de Deus que Jesus Cristo estava proclamando. Portanto, a semente é a palavra de Deus. E quem é o semeador? No contexto dessa história, o semeador é o próprio Cristo. É Jesus Cristo que está semeando, está lançando a palavra. Mas o semeador é qualquer pessoa. Eu, você, somos nós, os discípulos de Jesus Cristo, que ao proclamarmos o Evangelho, estamos proclamando a palavra de Deus. Estamos lançando as sementes da palavra de Deus para os corações das pessoas. Então, eu, você, nesta noite, nós somos o semeador. Cada vez que nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos lançando essas sementes. Somos o semeador. E o que é o solo? O solo trata-se daqueles que ouvem esta mensagem. São as pessoas a quem essa mensagem é entregue. E o que é que cresce nesse solo? Bem, se nós entendemos que a semente é a palavra de Deus, portanto, a semente é a mensagem do reino de Deus, portanto, a palavra que cresce é o reino de Deus. A planta que cresce como fruto dessa semente lançada, dessa semente plantada, essa planta que cresce é o reino de Deus. Este é um grande mistério, é uma grande maravilha, é um grande advento que a gente vê que o reino de Deus está vindo, o reino de Deus veio e está crescendo nos corações de homens e mulheres que o recebem e que o aceitam. Então a planta que cresce como fruto desse semear é o reino de Deus. E o que é o fruto? O fruto ressaltado nessa parábola, o fruto é o reino de Deus, é a evidência do reino de Deus na vida de uma pessoa. É a evidência de que Deus está no comando da sua vida. Nós vemos muitas vezes a famosa frase que ficou tão difundida nas redes sociais, usada muitas vezes num contexto assim, muito assim estranho. As pessoas da boca para fora começaram a postar dizendo e Deus no comando sempre. Estou indo além com Deus no comando. E às vezes em contextos que nós sabemos que Deus não se agrada, mas as pessoas da boca para fora colocavam lá nas redes sociais. Com Deus no comando, com Deus no comando. Mas o que significa? O que significa Deus estar no comando da sua vida? O fruto que esta parábola traz
envolve a questão das evidências, do fruto gerado na nossa vida, porque Deus está no comando. Nós sabemos que Deus está no comando da minha vida, da sua vida, meu irmão, se a nossa vida demonstra evidências de que isto é realmente fato. Esse fruto nós vemos também no capítulo anterior, em Marcos capítulo 3, do que é que se trata. Em capítulo 3 de Marcos, no verso 35, diz Jesus Cristo, palavras de Jesus: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras de Jesus. Esta é a evidência de que realmente o reino de Deus está governando a minha vida, a sua vida. Porque você faz a vontade de Deus, porque você se importa com a vontade de Deus e porque você se entristece quando você não consegue fazer a vontade de Deus. Deus está no comando da nossa vida, inclui arrependimento, inclui nos afastar daquilo que não agrada a Deus, nos afastar dos deuses deste mundo, que tomam o lugar do Deus verdadeiro nas nossas vidas. Pode ser a idolatria, pode ser sexo, dinheiro, poder, inveja, tantas coisas que nos afastam da real vontade de Deus nas nossas vidas. Voltarmos para Deus e dar o controle das nossas vidas para Deus inclui fé, confiança nele e confiança naquele que ele enviou para nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E assim como no centro de toda fruta está uma semente, uma nova semente, dando fruto, inclui também a proclamação da mensagem do reino. Se Deus está no comando da sua vida, e se a semente que um dia foi lançada no seu coração frutificou, uma evidência também é a proclamação. Você compreendeu a mensagem do Evangelho, você compreendeu o que isso significa para a sua vida. Então, meu irmão, não tem como nós ficarmos calados. O frutificar também inclui essa proclamação, minha e sua. Ah, você diz, mas como muitos profetas, né, que nós lemos nas Escrituras, que não, Senhor, mas eu não estou pronto, não, mas eu não tenho boa eloquência, eu não tenho uma boa oratória, isso não é para mim, esse chamado, puxa, eu não posso, eu não tenho preparo para isso. Meu irmão, eu te digo nesta noite, que mesmo com as minhas limitações e as suas limitações, se nós nos propormos, se nós nos colocarmos diante de Deus, Senhor, aqui estou, usa-me, pode ter certeza que com o que Deus coloca na sua mão, se você se prontificar, se você buscar, Ele vai te usar de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza que tem pessoas ao seu redor, tem pessoas que mesmo que estejam nesse momento de quarentena, distantes de você fisicamente, mas que você pode, através das redes sociais, através do WhatsApp, através dessas ferramentas, falar de Cristo para elas. Então esse fruto inclui a proclamação da mensagem do Evangelho. Mas também, assim como uma maçã nasce de uma macieira, assim como uma banana nasce de um pé de bananeira, uma manga nasce de uma mangueira, o fruto do reino de Deus significa que sua vida exibe as qualidades do reino. Se nós nascemos de novo, se essa semente lançada no meio do seu coração encontrou um bom solo, as evidências vão ser mostradas pelos frutos que nós temos desenvolvido e pelos frutos que nós temos demonstrado às pessoas ao nosso redor. E que frutos, que qualidades do reino são essas? Nós vemos no texto de Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 a 24, um contraste. A palavra de Deus nos mostra o contraste entre as qualidades do reino de Deus e as qualidades do reino deste mundo. O texto nos fala que quando nós entregamos os nossos desejos, nós entregamos a nossa vida, os nossos desejos, nós nos entregamos à nossa natureza pecaminosa, os resultados são muito claros.
Diz no texto, os resultados são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o texto continua, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é. E agora vem um contraste. Contraste do fruto, das evidências do reino deste mundo para o reino de Deus. O fruto que nós colhemos do reino de Deus nas nossas vidas. Segue o texto dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Veja o contraste entre o reino desse mundo e o reino de Deus. E a pergunta que eu faço a mim mesmo, que eu tenho feito a mim mesmo ao decorrer desta semana, à medida que eu meditava nesse texto, e a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite. Você vê esta evidência do reino de Deus na sua vida? Estas evidências, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vê esta evidência do reino de Deus na sua vida? Eu hesito um pouco em fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que pode ser um tanto perturbadora. Mas eu digo a você nesta noite que as palavras de Jesus Cristo, elas nunca foram expostas por Jesus para massagear meu ego ou o seu ego. As palavras de Jesus Cristo, elas e Jesus Cristo e no seu ministério, ele levantava de maneira tão brilhante, tão inteligente, ele estava tratando as pessoas através das suas mensagens, através destas parábolas, sem que muitas vezes as pessoas percebessem. As parábolas de Jesus, a sua mensagem, vem justamente para nos confrontar, para nos fazer refletir. Olha a chance que Deus está dando a você, meu irmão, e a mim nesta noite, de refletirmos. Nós temos visto evidências do reino de Deus nas nossas vidas. Eu muitas vezes pensei, olhando para esse texto, ou muitas vezes a gente pensa, à medida que nós refletimos sobre esta parábola, que a planta que cresce, retratada nesta parábola, a planta representa pessoas, eu, você. Mas na verdade, a planta não representa pessoas. Nós somos, na verdade, o solo e não a planta. A planta é o reino de Deus, como eu já falei. A planta é o reino de Deus. Nós, na verdade, não somos capazes de dar frutos. É Deus que dá o fruto em nós. É Deus que nos usa para frutificar. É através dele que nós podemos frutificar. Na verdade, nós somos o solo. Então a pergunta é, que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós somos enquanto indivíduos e enquanto comunidade? É interessante, eu não sei se os irmãos já perceberam, e eu queria encorajá-los a refletir durante essa semana nesta parábola. Vocês já perceberam como esta parábola é uma parábola sobre as outras parábolas? É uma introdução, é uma exortação, é um desafio, um aviso para preparar aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus e preparar cada um de nós para as parábolas que seguiriam, que Jesus então apresentaria para eles e apresenta ainda hoje para nós através da sua palavra.
É muito interessante. Você consegue perceber o que é que Jesus está fazendo? Ao falar essa parábola do semeador, Jesus estava contando uma parábola sobre o que ele estava fazendo naquele exato momento. O que estava acontecendo naquele exato momento. E a maioria das pessoas não percebeu aquilo. Elas estavam desatentas e não percebiam o que estava acontecendo. Imagino que de repente muitas pessoas ficaram, puxa, história bonita, bacana. Jesus falando sobre esse semeador que vai e lança essas sementes, e de repente está dando alguma explanação sobre a vida de um agricultor, de um semeador. Muitas daquelas pessoas desatentas não percebiam que Jesus estava falando sobre eles. Jesus estava falando sobre aquele exato momento que estava acontecendo naquele exato momento. Preste bem atenção. Jesus estava dizendo a eles, eu estou falando para vocês, neste exato momento, porém minhas palavras não terão um efeito duradouro na maioria de vocês. Repito, Jesus estava falando, olha, eu estou falando para vocês nesse exato momento, porém minhas palavras não terão um efeito duradouro na maioria de vocês. E por quê? Aqui está o porquê. Alguns de vocês simplesmente não vão prestar atenção. E Satanás virá logo e retirará a mensagem de vocês. Alguns de vocês não estarão dispostos a sofrer pelo reino. Então a mensagem murchará e não terá nenhum efeito. Alguns de vocês têm outras coisas que são mais importantes para vocês do que a mim e o meu reino. Então esta mensagem será sufocada e não terá nenhum efeito. Mas se você acreditar nesta mensagem, recebê-la e deixá-la penetrar profundamente no seu coração, e se você estiver disposto a sofrer por causa dela, se você estiver disposto a desistir de qualquer outra coisa por ela, então esta mensagem vai dar fruto na sua vida. A palavra vai dar fruto na sua vida. E o fruto é o reino de Deus. Como Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 21 a 23, que fruto colheram? Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta mensagem, este aviso, esta parábola, foi apenas revelada para aqueles que tiveram ouvidos para escutar, que vieram até Jesus. Ressalto mais uma vez que não se resumiu apenas aos 12, mas àqueles que estavam ao seu redor, que chegaram até Cristo, que tiveram sede de ouvir, de entender daquela mensagem. E pela misericórdia de Deus, através do Evangelho de Marcos, lido nesta noite, essa mensagem também é revelada a nós. Esta é uma responsabilidade enorme. Eu pergunto a você e a mim nesta noite, o que vamos fazer com isso? Que tipo de solo somos nesta noite? Que tipo de solo sou eu? Que tipo de solo é você? Eu quero encorajá-lo a refletir nesta pergunta. Às vezes nós lemos esta parábola e ficamos muitas vezes absorvidos na tentativa de descobrir que tipo de solo é o próximo. Fulano de tal é um solo pedregoso. Fulano de tal, com certeza, é um solo árido. Mas eu quero convidar você a esquecer o seu próximo e refletir diante de Deus nesta noite. Que tipo de solo eu tenho sido? Que tipo de solo eu sou? A questão é, será que nós vamos escutar? Teremos ouvidos para ouvir?
Você está prestando atenção no que a Bíblia diz em sua vida? Ou você deixou de acreditar? Porque se você parou de acreditar, então você será como uma pessoa descrita no livro de Tiago, que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você está seguindo Jesus ou você tem fugido dele? Porque segui-lo tem lhe causado problemas. Se você está fugindo, então a palavra irá murchar em você e não terá efeito duradouro. O reino de Deus é a coisa mais importante na sua vida? Ou você tem permitido que as suas preocupações e os seus outros desejos tomem conta da sua vida? Se você permitir isso, então a palavra será sufocada e não terá efeito. Jesus é o seu rei? Está no comando da sua vida realmente? Ou apenas alguém que você lembra uma vez por semana? Ou alguém que você apenas lembra quando as dificuldades vêm? Será que ele tem realmente comandado a sua vida, a minha vida? É muito importante nós refletirmos com muita seriedade diante de Deus. Porque a resposta para essas perguntas determinará se o reino de Deus florescerá ou morrerá na minha vida e na sua vida. E as nossas vidas, e muitas vezes as vidas daqueles que estão ao nosso redor, dependem disso. Vamos prestar atenção? E aquele que tem ouvido, ouça. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus e Pai, queremos, na Tua presença nesta noite, apresentar nossas vidas diante de Ti, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Te agradecendo porque um dia a semente, a palavra de Deus, foi lançada em nosso coração. Te agradecemos porque esta semente tem frutificado. Nós te agradecemos porque, mesmo com as nossas limitações e falhas, pela Tua graça e misericórdia, nós temos colhido fruto do Teu reino nas nossas vidas. Pai, que nós possamos refletir diante de Ti com muita seriedade, que possamos nos corrigir diante de Ti. Se nós temos, Senhor, de repente, permitido que as preocupações dessa vida, se nós temos permitido que outras coisas ocupem um lugar que é Teu nas nossas vidas, que nós possamos nos consertar. Se nós temos permitido, Senhor, que as perseguições, que os desafios nos venham a enfraquecer e venham a de repente nos desmotivar, que nós possamos nesta noite tomar um passo e pedirmos que o Senhor renove as nossas energias, que o Senhor renove as nossas forças, que nós possamos dar fruto, que possamos colher fruto nas nossas vidas de amor, de bondade, de paciência, de domínio próprio. Que as evidências deste mundo, dos frutos deste mundo, das coisas perversas deste mundo, que esses frutos sejam cortados, exterminados da minha vida, das nossas vidas, e possamos colher o fruto do Espírito nas nossas vidas, dia após dia. Que possamos nos entristecer quando nós não conseguimos realizar a Tua vontade. Que possamos a cada dia buscar o padrão de Cristo nas nossas vidas, que sabemos que é um padrão alto, que é um padrão que, honestamente, não vamos alcançar
aqui neste mundo. Só na glória, quando a nossa mente renovada, o nosso corpo renovado, quando estivermos na sua presença. Ali sim, este padrão será alcançado. Mas enquanto isso não acontece, que nós não nos conformemos com o nosso status hoje, nós não nos conformemos, às vezes, com aquela frase pronta de que, mas é isso mesmo, somos pecadores. Somos sim, mas que nós não nos conformemos, que possamos buscar a Tua vontade, que possamos realmente chorar na Tua presença, quando nós não conseguimos realizar a Tua vontade. Que possamos, dia após dia, sermos transformados, possamos ser moldados, possamos ser trabalhados, e possamos ter evidências na minha vida, na nossa vida, evidências do reino, evidências de que realmente o Senhor está de fato no comando das nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que eu oro pela minha vida, pela vida de Luísa, pela vida de todos aqui na minha casa e pela vida de todos os que estão nos acompanhando nesta noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida nesta noite, meu irmão. Vamos louvar mais um pouquinho. E a Luísa aqui o violão. E, como já falei, encorajar todos os irmãos a, durante esta semana, refletir nesse texto maravilhoso, nessa parábola maravilhosa. Vamos louvar neste momento. Vamos agradecer a esse Deus que tanto nos amou. Se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você nesta noite precisa de Jesus, precisa que a sua vida seja transformada, eu espero que a semente, a palavra de Deus nascida no seu coração possa encontrar um bom solo, que você possa também frutificar a sua vida com evidências que demonstram que Jesus Cristo, Deus, está no comando, e que Ele é o Senhor, o Salvador e o único comandante real da sua vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, que nós possamos orar com você nesse momento, que você possa fechar seus olhos onde você estiver, e possa fazer essa oração comigo. Em nome de Jesus Cristo, Deus e Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor, Pai, venha habitar no meu coração. Reconheço que preciso de Ti, reconheço que sou pobre pecador, que não posso chegar à presença de Deus, não posso ter paz com Deus sem reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Eu reconheço nesta noite que preciso de Jesus. Reconheço nesta noite que Ele é o meu Salvador. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, a minha vida, pedindo que o Senhor venha transformar e que essa semente lançada no meu coração nesta noite venha a dar fruto, venha a germinar e que o Teu reino seja expandido graças a esse fruto colhido. Que eu diminua, que o Senhor cresça na minha vida, que eu possa encontrar a verdadeira paz que eu tanto preciso, que somente em Ti eu possa, Senhor, confiar, e que o Senhor, a partir de hoje, comande a minha vida, que não seja apenas uma frase pronta de rede social, mas que seja realmente uma realidade, que o Senhor possa, a partir de hoje, comandar a minha vida, fazer morada e transformar. Se você fez essa oração, que você de repente depois manda uma mensagem para a gente, que nós vamos poder acompanhar você, nós vamos poder orar por você, que você possa vir a conhecer a Deus mais e mais, dia após dia. Estamos aqui para servir, estamos aqui para abençoar. Não somos melhores do que ninguém, somos pessoas de carne e osso, como você. Mas pela graça, e somente pela graça de Deus, e somente graças a Jesus Cristo,
e o seu feito lá na cruz do Calvário, que nós estamos aqui nesta noite. Portanto, se você fez a sua oração, nós gostaríamos de depois conhecer mais você e poder falar mais de Deus para você. Neste momento vamos engrandecer o Senhor, cantando Seja Engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és da minha salvação, Tu és Deus da minha salvação, Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Senhor, por tudo que ouvimos, e possamos nos colocar diante de Ti, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que a cada dia, fruto do Espírito Santo, venha a se mostrar mais e mais evidente, que possamos glorificar a Ti a cada passo, a cada momento de crescimento, que possamos glorificar a Ti, porque sem o Senhor não somos nada, não somos capazes de produzir qualquer coisa boa. Mas
pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder transformador do Espírito Santo a cada dia nas nossas vidas. Nós podemos sim crescer e nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo. Cremos na tua palavra, cremos no poder transformador que vem através de ti, pelo teu agir nas nossas vidas. Que cada um de nós possamos refletir que solo nós temos sido. Que possamos ter o nosso solo arejado. Que se já temos frutificado, que possamos frutificar ainda mais. Que possamos proclamar o teu evangelho. Possamos proclamar a tua palavra, a tua verdade a mais e mais pessoas. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de bênção. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar cada um de nós, principalmente aqueles enfermos, principalmente aqueles que precisam de um toque especial de Ti nesta noite, eu oro. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Desde já agradeço por tudo. Amém e amém. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.